Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, marca também o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Sexta-feira, 26 de junho do ano de 2026, 26 de 6 de 2026, sexta-feira do concurso Academia Bíblica, Evangelho de João, a divindade de Jesus no Evangelho de João. Nessa noite, as testemunhas da divindade de Jesus. No capítulo 5 está o nosso estudo. O programa Comunicações da Palavra já começou e o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Bazaga cantando para nós amor e fé. Vamos chegando a 19 horas e 59 minutos. A música temática na sexta-feira com Edilson Basaglia, amor e fé. E agora então, já não chegamos ainda a 20 horas, 19h59, noite de sexta-feira, 26 de junho. A noite mais longa foi a noite do dia 24 para o dia 25. E agora, então, a noite começa a diminuir e o dia aumentar um pouquinho. Estamos chegando no final do mês de junho. E em nosso programa nessa noite, agora vem aquele texto
que é o propósito que João escreveu o seu evangelho, aqueles 2 versículos do capítulo 20, os versos 30 e 31, enfatizando o propósito de João o apóstolo, ter escrito o evangelho. Versículo 30, João capítulo 20. Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E agora, então, lido esses 2 versos, nós vamos para o capítulo 5, no nosso estudo sobre a divindade de Jesus. Estamos nesse capítulo já por algumas, 2, 3 semanas. Não contei as semanas, não. Mas o fato é que o capítulo 5 de João, conforme eu venho mencionando, é uma das defesas mais contundentes, decisivas, irrefutáveis, indiscutíveis da divindade de Cristo na Bíblia. Está aqui no capítulo 5. E a narrativa começa com a cura de um paralítico em um sábado. E ao ser questionado pelos líderes religiosos, Jesus não apenas defende suas ações, mas proclama abertamente sua igualdade com o Pai. Estou chegando lá. Está aqui, capítulo 5. Nós já, nos pontos de consideração, pontos importantes, nós temos dividido em 4, capítulo 5, ele é dividido em 4 partes. As declarações de Jesus neste capítulo estão em 4 partes. Primeira parte, a cura no sábado e a autoridade de Jesus sobre a lei. Estabelecendo, então, os primeiros 18 versículos. Os primeiros 18 versículos, a cura no sábado e a autoridade de Jesus sobre a lei. Já mencionamos sobre isso, foi, na verdade, quando introduzimos este capítulo, falando sobre isso. No segundo ponto de consideração, a igualdade de obras e poder dos versículos 19 ao versículo 23. É ali onde Jesus descreve a sua missão íntima e perfeita com Deus. O Filho não age por conta própria, mas apenas em total harmonia com o Pai. O que o Pai faz, o Filho também faz. Falamos também do poder sobre a morte e julgamento final, que foi da semana passada. Você lembra que eu falei para você que faltava só um trechinho, um pedacinho, que é essa parte aqui e essa parte aqui. Ficando então para hoje à noite as testemunhas da divindade de Jesus, dos versículos 31 a 47. O poder sobre a morte e julgamento final foi dos versículos 24 a 30. Tá? E agora, então, as testemunhas da divindade de Jesus vai do versículo 31 até o versículo 47. E vale, então, ressaltar que nós vamos fazer a leitura agora desse trecho da palavra. As testemunhas da divindade de Jesus. Tá preparado? Quem está preparado? Eu não entrei lá no meu, hein? Quem está preparado, coloca um oi aí. Deixa eu entrar no meu Face, porque eu não entrei. Eu vi o Felipe ali agora. Felipe Francisco de Jesus. Ele não escreve nada, né, esse rapaz?
Estou aqui. Escreve assim, Felipe. Estou aqui. Olha só, eu quero ir no lugar, foi para outro. Tá bom. Só tem que abaixar aqui, senão vai dar... Isso, tirei o som, porque tem o delay. Alessandra Alves. Ok, boa noite para Alessandra Alves. Ela escreveu boa noite. Ela pelo menos escreve. O Felipe não escreveu nada, né? Não escreve. Esse rapaz é discreto, não é? Ok, vamos lá então. Dos versículos 31 a 47. Se alguém vier dizer para você que Jesus não é Deus, é difícil a pessoa ter provas diante de um evangelho, todo um evangelho, que é o evangelho de João. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem está falando aqui é Jesus, todo o texto. A minha Bíblia parece tudo de vermelho, tá? Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. Lembra disso lá no capítulo 1? E ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era candeia ardente e resplandecente. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só fazer uma ressalva aqui, inadvertidamente ou sem a devida consideração, algumas pessoas tentam pensar que Jesus mandou examinar as Escrituras. Não é examinai, é examinais, a ação já praticada por eles. Ele está ressaltando aqui que eles examinavam, averiguavam nas Escrituras, porque cuidavam ter nelas a vida eterna, ou que elas mostrassem o caminho, como alcançar a vida eterna. E são elas que de mim testificam, menciona Jesus. Aí vem o versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Importante as palavras do versículo 40. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Muito bem. Eu não sei você, eu estou sem o ar ligado aqui. Eu coloquei isso, mas eu estou com calor. Não sei porquê, acho que eu acabei de sair do banho ainda há pouco. Aí você tem aquele aquecimento quando você sai do banho. Mas está frio. Afora está bem frio. Esta é a verdade. As testemunhas da divindade de Jesus. Versículos 31 a 47. Jesus apresenta
evidências, nesse trecho que eu li, irrefutáveis, indiscutíveis de quem ele é. Mostra evidências de quem ele é. Do 31 ao 35, nós temos isso, essas evidências de quem ele é. O texto, aliás, do 31 ao 35, ele vai mostrar o testemunho de João Batista. Ou João Batizador, tá. João apontou, lá no capítulo 1, quando vieram os mensageiros querendo saber se João era o Messias, ele apontou. Quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. Num primeiro momento, eles vieram até João. Mas quando houve o encontro de João com Jesus, João apontou e disse, em alto e bom som, eis o Cordeiro de Deus. Além de João mencionar isso, no versículo 36, uma outra testemunha da divindade de Jesus diz respeito às próprias obras que Jesus realizava. Testificavam da sua divindade, que Jesus é Deus. Quais são essas outras obras, conforme ele menciona aqui? Curas, milagres, libertações. Jesus realizava as obras que Jesus realizava. Andar por cima da água. Interessante. Eu nem sonho. Você já sonhou que você está flutuando no ar? Já sonhou? Já teve essa experiência? É magnífica. O duro é que você pensa que é verdade, né? Você vai subindo assim, você fica deslumbrado. Ah, estou flutuando no ar. Você pensa que é a realidade. Mas a sensação é real. Você acorda com aquela sensação, puxa vida, que experiência. Mas eu nunca sonhei que estava andando em cima de água, nem em sonho. Mas Jesus andou em cima da água. Curas, milagres e libertações eram o selo do Pai autenticando, certificando, dando autenticidade à sua divindade. Ó, transformou a água em vinho. Né? Transformou a água em vinho. E um dos milagres que me comove muito, amados, é aquele cego de nascença. Curar um cego. A questão da visão é delicadíssima. Muito pouco tem sido desenvolvido na ciência em relação à visão. E nós sabemos o quanto aquilo foi revolucionário, tanto para quem recebeu a cura, como para as pessoas tentando entender como aquilo era possível. Jesus curou os cegos. Deu-lhes a visão restabelecida. E você não tem um milagre dessa natureza sendo realizado, a não ser que Paulo fez com alguém, numa palavra de Paulo, ficou cego por um tempo. Mas curar um cego e um cego de nascença, estabelecendo a divindade de Jesus, curas, milagres, libertação ou libertações, a autoridade de Jesus, os demônios sujeitavam. Versículo 37 e 38, o testemunho do próprio Pai.
E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. 37, 38. E 39, 40, examinais as Escrituras. Que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus diz que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Versículo 41 ao 47, Jesus confronta a incredulidade dos religiosos. Eles diziam crer em Moisés, mas não criam em Jesus, pois Moisés havia escrito sobre ele. No resumo teológico, neste capítulo 5, Jesus rejeita qualquer ideia de ser apenas um profeta ou um bom mestre. Ele exige honra igual ao Pai. Atribui a si mesmo os atributos exclusivos de Deus, como dar vida e julgar, e declara ser a fonte da vida eterna. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos chegando a 20 horas e 16 minutos. E agora nós temos o tempo para o nosso momento de oração. Lembrando você que agora então nós vamos, na semana que vem, estudar sobre a divindade de Jesus no capítulo 6. O capítulo 6 é interessante. Tem a primeira multiplicação dos pães. E essa lição, a multiplicação dos pães, foi a última lição que eu, no meu período de início de escola dominical, a última lição antes da minha decisão em Cristo, mas a lição que mais impressionou meu coração, naquele domingo, lá em 1981. Está muito distante para você? Tá muito distante. Para alguns está muito distante. 1981, há 45 anos. Há 45 anos. Bota tempo nisso, hein? É tempo. E eu que imaginava que demorava tanto para chegar a 40 anos, descobri que não é tanto assim. Está passando muito rápido. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu não fiz ainda. Se eu conseguir fazer, tá bom, tá ok. Muito bem, eu vou orar nesse momento. Eu tenho alguns nomes que eu estou orando. A minha lista aqui. E lembrando sempre, vocês orem por mim também, tá? Orem pelo programa Comunicações da Palavra. Vai cumprir para que cumpra, na verdade, o plano e propósito de Deus. Ok. Eu falei que a minha filha tinha viajado para Campos do Jordão, mas não é Campos do Jordão, não, é Poços de Calda. A Esther Regina. Ela que com 3 anos de idade começou comigo no tempo do rádio. A Esther que começou a colocar a sua voz, tanto em estúdio quanto na rádio. E hoje, no seu campo de trabalho, ela tem apresentações onde ela tem que palestrar. Olha que interessante, né? Você vê uma criança desenvolvendo uma habilidade já de pequena, ajudando o pai em tantas atividades que ela nos ajudou, e hoje tem esse trabalho com o público. E a gente fica alegre no Senhor pela trajetória da Esther Regina, trabalhando no Hospital de Amor, na área que ela trabalha, na área da educação, e o trabalho que ela tem feito, e Deus tem sobremaneira abençoado e fortalecido. Bom, tá ela lá e o Rafael também, o esposo. Isso é muito bom, é bênção de Deus. Vamos orar, eu vou orar, porque a hora não espera, já vai para 20:20. Nosso Deus e Pai
eterno, o Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus Cristo. Vindo à plenitude dos tempos, o Deus bendito enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, com a missão de remir, resgatar, salvar miseráveis pecadores. Deus, dou graças ao Senhor, porque um dia a tua palavra, o Evangelho, veio até onde eu estava. E a comunicação desta verdade chegou ao meu coração. Obrigado pelos instrumentos, pela obra realizada e por essa vida que agora tenho, por essa missão que eu tenho e por tudo quanto no Senhor tem me sido concedido, não por mérito algum, mas por misericórdia e graça. E eu agradeço cada momento vivendo este privilégio no Senhor. Também de orar hoje à noite, Deus, manifestando nomes perante o trono da graça do Senhor. A Denise Maria, Senhor, oramos por ela, problema de coração e pulmão, hospitalizada numa UTI. Intervenha, Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Orando também pela irmã Cláudia, seu estado de saúde, o seu fortalecimento, ó Deus, dá-lhe a cada dia a alegria do Senhor. Em meio à realidade que ela vive, ainda assim, ela seja alguém animada no Senhor. Dona Maria Cordeiro, Deus, há uma urgência no meu coração, orando pela obra de salvação. A saúde dela é debilitada, o estado é severo, crítico. Ela tem um câncer que vai agredindo o seu corpo. Ó Deus, tenha misericórdia. Oro também pela missionária Angélica, que ela tenha ânimo e disposição e a vida dela seguindo cada dia no curso da vontade e propósito do Senhor, que ela venha alegrar-se no Senhor. Também oramos pela irmã Inês, que ela possa ter avançado um pouquinho mais na fila do Senhor, porque em breve ela chegará na posição número 1 e será chamada, sendo assim do propósito do Senhor, e aquilo que ela aguarda tornar-se-á no Senhor o momento do cumprimento da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Oro também, ó Deus, pelas missionárias Meire e Celinha lá em Rondônia, o pastor Albertino em Moçambique, a obra que ele realiza ali, Deus, nos conceda não apenas orarmos por ele, mas que portas se abram pelo Senhor, para que possamos participar do sustento da obra ministerial que ele está realizando naquele país. Ó Deus, eu oro pelo Paulo Napolitano, complicações do pulmão, mas que o coração dele venha receber Jesus como Senhor e Salvador. A nossa irmã Rosângela tem orado pela intervenção do Senhor com ela e família, seu lar, ó Deus, que venha uma obra do Senhor para a sua casa, Deus, do livramento do Senhor. Os seus familiares, a sua irmã, aguardando cirurgia, aguardando procedimento de auxílio, Deus. Oramos em nome de Jesus. Salvação do Elias, da Verônica, dos meus sobrinhos João Henrique, Jaqueline e Júlio, da minha irmã Ângela, fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiane e Fátima. Ó Deus, também lembrando em oração a Alessandra Alves, sua vida, sua família, Deus, o seu interesse em participar das nossas apresentações. Adriele,
Ó Deus, oramos pela dona Adriele, que receba o fortalecimento do Senhor. Oramos, ó Deus, colocando Felipe, seu lar, sua família, minha família, nossa reunião amanhã de homens e mulheres com a igreja, que seja um tempo abençoado, com amados participando conosco, Deus. E também pelos cultos, escola dominical, culto à noite, pregação, ensino da palavra do Senhor. Por tudo dou graças, lembrando também, ó Deus, o Luiz Antônio, o seu pâncreas, a sua saúde e a obra de salvação também com a sua família, o discipulado com ele. Eu oro no nome de Jesus. Amém. 20h25. Deixa eu molhar a boca um pouquinho. Parece água, mas não é água, mas é água misturada com alguma coisa. Se eu falar, vai dar vontade de você. É gostoso, muito saboroso, muito bom. Ok, vou fazer a bênção oraônica. A Latiana já está acostumada, né? Apertar o botãozinho e vão as curtidas. O legal, sabe o que é o legal? É encontrar o Romarco Daniel. Ele fala, eu estou assistindo. Vai ter hoje, eu quero assistir. Tá acostumado, né? Esse é muito bom. E acostuma. Ok, aí Felipe. O Felipe põe lá uns negócios vermelhos. Ei, Felipe. Tá faltando a Gabriele aqui, hein, Felipe? Tá faltando a Gabriele, hein? Você precisa chamar a Gabriele a participar com a gente, para colocar boa noite ali. Falar nisso, eu não orei. Eu queria ter orado e acabei esquecendo. Faleceu lá em Araçatuba alguém que é do círculo familiar, de contatos, né, da irmã Inês, nosso aqui. Eu achava que o nome dela era Tita mesmo. É Cícera Moretti, né? Faleceu a dona Cícera Moretti, a mãe do Serginho, da Ana Silva Moretti. E os nossos sentimentos, a família lá em Araçatuba. Aliás, o lugar que ela está sendo velada é no mesmo local que o meu sogro foi velado em 2013. Então, quando eu vi o local, eu só não vou porque eu estou aqui, né? Porque minha esposa sabe disso, né? Eu gosto de frequentar quando posso um velório. Não, enfim, é triste a partir de alguém, mas você tem a oportunidade de levar o consolo, o conforto e também encontrar, por incrível que pareça, né? Encontrar os conhecidos, pessoas que você não encontra, não vê, de repente, quando tem um velório, é ali aquele momento de encontrar e conversar e colocar a conversa em ordem. É triste, mas essa é a realidade que ocorre, né? Nessa vida tão corrida, agitada que nós temos. Eu vou para a bênção araônica nesse momento, mas ora então pela família, você que conhece, né? Tiana certamente deve lembrar, conhece. Ok, vamos orar. Vamos à bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 20h29, estamos partindo. Mas domingo à noite, para quem é de fora, eu estou ao vivo às 19h30 com a nossa devoção, ensino na palavra de Deus. Até mais, querendo Deus, domingo 19h30. E segunda-feira tem comunicações da palavra às 19h55. De 19h55 a 20h30, de segunda a sexta, o programa Comunicações da Palavra. Aí, obrigado pelo joinha, coração subindo. Eu tô partindo. Tchau, gente!